povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Boa noite, família Vintage! Muito boa noite, você é muito bem-vindo aqui essa noite. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos no aniversário de Jesus. É muito bom nós estarmos juntos, eu estou muito feliz. E para mim, lá na família, na nossa casa, na família Jungs, essa é, junto com a Páscoa, a principal data do ano. E é uma alegria muito grande. E nós pensamos um tema para esse Natal. Eu disse, caras, vamos fazer um Natal Country. Vamos falar pro pessoal aí, né? Botar uma roupa, um chapéu, uma camisa e nós estarmos juntos, né? E deixa eu dizer uma coisa. Você pode ter certeza que pessoas vão falar da gente. Pessoas vão falar, não, mas eles estão de chapéu, eles estão pensando o quê? Quem eles pensam que são? E nós somos pessoas livres, que pagamos nossos impostos, sendo criticados por pessoas que ficam pelados numa festa lá por fevereiro e março, querendo ensinar a gente como que a gente deve se vestir. Ok? Você está feliz, meu irmão? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Quem é que comeu algo gostoso, saboroso aqui ontem? Levanta a mão, deixa eu só ver. Diz um negócio gostoso. Tem um negócio colando no meu pé aqui. Vai botar umas estrelas aqui no chão aqui. Diz um prato gostoso que vocês comeram ontem, hein? Um só. Hã? Torta de abacaxi. Isso foi um bagulho bom. Calma aí. O cara vai ouvir mais dessa torta de abacaxi. Fala mais, Matheus. O que ela tem de tão especial? Ah, entendi. Só que daí é com abacaxi. Entendi. E tu comeu com a comida ou sobremesa? Aí é legal. Aí é tri. Aí é coisa de homenzinho, coisa de adulto. Fala, Bebel. Fala, minha paixão. Torta de maçã, marshmallow, M&M's. Quem ganhou 1 quilo de M&M's ontem, Bebel? 1 quilo de M&M's. Chester, tu comeu Chester ontem? Tava bom, né? Tava gostoso, né? Quem falou mais? A Thaís falou churrasco, né, Thaís? Foi tu que falou, Thaís? Que carne? Que corte? A picanha? É? Não? Vazio. Comi um vazio hoje. Vazio, chega a dar uma alegria. Só falar, não. Costela. Puxa vida. Meus irmãos, escutem. Quem aqui já viu a série Yellowstone? Quem já viu aqui? Eita. Vocês estão com tempo, hein? Tô brincando. A série é muito boa. Escuta. A série é muito boa. E quem não viu, indico a ver, né? A série é muito boa. E eu estava vendo uma matéria sobre um ressurgimento do conceito western, né? Que é esse conceito mais interiorano, esse conceito que remete a uns estados do interior dos Estados Unidos, remete ao interior de São Paulo, Minas Gerais, aqui do Brasil.
E junto com isso, alguns filmes antigos estão ressurgindo. Quem aqui já viu o filme Shane? Vamos ver. O Dario tá por dentro. Sabia, Dario? Em português, Os Brutos Também Amam. Quem já viu? Cara, que filmão, velho. Que filmão. Eu mandei ainda pro Cristiano, né? No final, né? A frase no final, olha só isso aqui. Escute. E por favor, vá para tua casa depois e veja esse filme com a tua esposa. Cara, eu só dou... Aqui, ó. Deixa eu achar o Cristiano aqui. Escute só. Agora volte e diga para sua mãe. Diga que está tudo bem e que não há mais armas no vale. Ô, cara. Não, essa aqui é de umedecer as vistas. As crianças tudo aqui hoje vai ser uma benção. Quem aqui já viu o filme The Good, The Bad, The Ugly? Filmão, né, Alexandre? Em português, 3 Homens em Conflito. Que filmão! Vocês têm que ver esse filme. E esse conceito tem voltado com muita força. Porque, escute, as pessoas procuram coisas familiares para pertencer. Há uma necessidade de pertencimento dentro do ser humano. Há uma necessidade de pertencimento em você, em mim, em todos nós aqui. Seja por filmes antigos, séries que tentam reescrever o passado. Existe essa necessidade de vivermos algo familiar. Existe uma necessidade de vivermos em um ambiente familiar, e Deus sabe disso. Todos que estão aqui anseiam por uma família, conceitos fortes, conceitos que não são temporais, conceitos que não passam a qualquer momento, conceitos rochedo, firmes, estabelecidos. Então existe um anseio por um tempo em que não vivemos e muitas vezes ficamos romanceando. Veja, na Bíblia, a linguagem de Deus é uma linguagem familiar. Na Bíblia, a linguagem de Deus é uma linguagem de família. E eu quero dizer para todos os que estão aqui, Jesus recebe você em sua família. Existe lugar para você na família de Deus. Essa linguagem familiar, ela é tão importante que ela começa no Antigo Testamento e ela avança através do Novo Testamento, durante o foco na introdução da história do Senhor Jesus. E eu quero dizer uma coisa hoje para você. Hoje você vai conhecer a família de Jesus. Eu, se fosse você, não seria tão rápido em... que legal. Veja, vamos ser sinceros aqui. Quantos aqui já passaram por problemas familiares? Você não é obrigado a levantar a mão, tá? Eu já. Segunda pergunta. Quantos de nós já ficamos sabendo, não precisa ser da nossa família, pode ser de uma outra família, de algum trauma familiar, de algum escândalo familiar, não importa se é a nossa ou uma outra família. Quem aqui já ficou sabendo? Uma família ao redor da sua? Pode levantar a mão. A pergunta que fica é: como é a família de Jesus? Como é a família do Senhor Jesus? Será que a família de Jesus é como uma família de comercial de margarina? Uma família bonita? Sabe aquelas famílias da igreja que todo mundo olha e diz: nossa, que família perfeita, que homem perfeito. Aí quando vem descobre, o cara tem um amante. Nossa, que irmã tão pura, tão meiga. Olha o jeito meigo que ela fala. Aí quando vem descobre, tem um troço cabuloso da mulher, assim, sabe? Enfim, nós vamos ler Mateus. Você pode abrir a Bíblia, se não tiver com Bíblia,
Você pode acompanhar com a gente aqui. Do capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. É uma genealogia. Olha para mim aqui. Como que a gente lê genealogias de nomes hebraicos de mais de 3.000 anos atrás? Como que a gente lê? Com confiança, firme. Porque se tu errar a pronúncia, quem está do lado não vai saber. Ok? Foi assim que eu aprendi no meu curso de hebraico, com o professor sem vergonha que dava em cima da minha mulher. Não vou falar que é brincadeira, né, meu amor? Aquele sem vergonha. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. É por causa disso que eu saí do seminário. Uma dica para você. Entre o seminário e a sua esposa, fica com a sua esposa, tá? Amém? Verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Ah, entendi. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou quem? Ah, vocês estão comigo. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o quê? O Cristo. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Obedece a mamãe Maria. Escuta. Algumas coisas sobre genealogias. Primeiro, fica claro lendo genealogias, as crianças devem conhecer o seu pai e o seu pai precisa conhecer os seus filhos. Você sabia disso? Grande parte do que está nas genealogias é o nome de homens. Na Bíblia é como se o homem que gerava as crianças. As crianças saem dos lombos dos seus pais. Então, primeira coisa, em um país onde esmagadora maioria de crianças das periferias não conhece seus pais, é fundamental que o pai conheça o seu filho e o seu filho conheça o seu pai. Em segundo, o que aprendemos com genealogias? Deus conhece as pessoas e Ele chama elas pelo seu nome. Deus conhece você na sua individualidade. Deus sabe quem você é aqui essa noite. Em terceiro, Deus trabalha através de famílias no mundo. Deus trabalha através de famílias. Eu vim a Jesus e fui introduzido na família de Deus através de uma família. Em quarto, toda árvore genealógica possui nós. Toda família possui casos complicados. E veja, nesses 17 versículos eu selecionei aqui 8 pessoas para apresentar para vocês. 8.
para nós analisarmos bem a família de Jesus. São 3 homens e 5 mulheres. Vamos começar. Em primeiro, Abraão. Poxa, quem é Abraão? Gênesis 11, capítulo 11 ao capítulo 25 menciona Abraão mais de 300 vezes. É mais do que Gael, é mais do que Miguel, é mais do que Helena, é mais do que Theo. Falta um ainda, que são 5 nomes. Enzo já perdeu, né? São 5 nomes mais registrados em 2025. Abraão é mencionado mais de 30 vezes na Bíblia. 11 livros do Novo Testamento mencionam ele. Os 4 evangelhos mencionam Abraão. Deus ama todos do mesmo jeito. Porém, ele trabalha através das pessoas de forma diferente. Abraão, ele é um pai na fé, pai de multidões. Ele é um gentil. Depois da Torre de Babel, um cara pagão, vivendo de forma ímpia. Ele não estava buscando a Deus, não estava indo na igreja, só que Deus buscou Abraão e fez uma promessa para Abraão. Abraão é o pai da fé, um homem fabuloso, porém, Abraão precisa de um Salvador. Abraão não tem como se salvar. Nós vemos alguns pecados na vida de Abraão. Ele deu a sua mulher por medo, e depois ele se deita com a funcionária dele. Você imagina isso? Sempre quando nós estamos lendo lá, né, meu amor? A Bíblia, a gente passa por Gênesis. A minha mulher sempre ela fica assim indignada, né? Eu sempre olho para minha mulher todo início de ano. Eu olho para ela e digo assim: e esse é o pai da fé. Imagina, quando estourou lá a guerra lá em Israel, lá de novo, eu disse: tudo isso por causa de uma criada, hein? O que um sexo fora do casamento não faz? Mas aonde isso? Vamos ler a família de Jesus. Capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pô, mas como assim, pastor? A família de Jesus. A gente tem um cara que pegou a funcionária. Família de Jesus. Segundo cara, capítulo 1, verso 1 e o verso 6. 2 versos. Davi. Verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Vamos lá, vamos ficar aqui primeiro. Davi, quem é Davi? É um cara corajoso, compositor, parece o pessoal do interior do estado, que sabe trabalhar na lida do campo e compor belos poemas. Ele não é fraco não, ele lutou contra um gigante. Lutou contra Golias, guerreou, aguentou firme o ciúme de Saul, trouxe a arca, teve o reinado mais lembrado pelos judeus. Só que Davi era um pecador. E Davi precisava também de um Salvador. Os 2 melhores homens de Israel, Abraão e Davi, são ineficazes para salvar o povo e não conseguem salvar nem a si mesmos. Os 2 melhores são fracos. Seguimos. O terceiro homem citado, José, verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José é uma espécie de um primo pobre da família de Davi. José foi caluniado, foi achincalhado, porque consideravam que a esposa dele era uma mulher imoral. Consideravam ela como uma mulher imoral. Escute, José poderia muito bem ter seguido sua vida,
ter sido um Emmett Till, ter sido um Red Pill e seguido sua vida. Mas não, ele identificou que ele estava junto com uma mulher fabulosa. Apesar de achincalhado, apesar de ser jogado para o lado, ele continuou firme e adotou o Filho de Deus. Escute, escute. No Natal você deveria abrir, no mínimo, o coração e a mente sobre a adoção. E a propósito, enquanto eu estou pregando aqui, isso não está no meu esboço. Algumas pessoas, alguns casais estão aqui, e você conversou essa semana com o seu esposo sobre adoção. E o Espírito Santo diz a você aqui para você ir em frente. Eu vou repetir isso aqui. Alguns casais conversaram sobre adoção, e a mulher perguntou para o marido sobre isso, e o Espírito diz para você seguir em frente. Abraão, Davi, José. Geralmente as genealogias não citam mulheres. A sociedade em Israel, a sociedade bíblica, ela é patriarcal. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, isso é bom. Isso não é ruim. Isso é ruim talvez em algumas universidades. Na Bíblia não é. Ok? E as mulheres normalmente não são incluídas, e aqui são incluídas 5 mulheres, e das 5, 4 não são judias, são 4 mulheres gentílicas. Primeira, Tamar. Mateus capítulo 1, verso 3. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Veja, Judá, ele casou com a filha de um homem chamado Sua. Ele teve alguns filhos, Er, Onã e Selá. Deus matou Er, porque ele queria apenas serviços sexuais e não queria ter filhos com a sua esposa. E eu quero lembrar que Deus continua fazendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Aí o que ocorre? O marido de Tamar está morto. Tamar se veste com uma roupa de prostituta. Só um detalhe. Existe roupa de prostituta, tá? Se ela bota roupa de prostituta, que tem roupas que são de prostituta. Ela botou um tipo de roupa que prostituta usa. E tem roupa que é pior que prostituta. Enfim, Tamar se vestiu de prostituta e fez sexo com o seu sogro. Isso está na Bíblia. Transou com o seu sogro. Veja, isso é o tipo de coisa para se apresentar num culto de Natal? Isso é o tipo de coisa para se apresentar no horário nobre da família brasileira? Isso é o tipo de coisa para falar com crianças dentro do auditório? Isso é o tipo de coisa, sinceramente, eu acho que não devia falar isso. Só que Mateus insiste. E o Novo Testamento é aberto com essa narrativa. Você está entendendo isso? Não é qualquer coisinha. Não é rodapé da Bíblia, não. O Novo Testamento é aberto, escancarado desse jeito. E vamos ser sinceros aqui entre nós. Quem aqui de nós começaria... Sendo que na Bíblia tem só 2, o Antigo e o Novo. Quem aqui começaria o Novo Testamento jogando esse tipo de pecado na cara dos leitores e da plateia? Quem faria isso? Você faria isso? Eu não faria. Eu não faria. Faria isso, pastor? Vamos falar de Jesus, vamos começar como? Fazendo uma história bonita, falando que ele curou uma borboleta, que ele fez, não sei, um unicórnio voar, alguma coisa. Mas a gente não vai sair falando esse tipo de coisa. Não é uma coisa que se prega num culto de Natal. Não é uma coisa que você e eu faríamos, mas é uma coisa que a Bíblia faz, porque a Bíblia é honesta. Eu vou repetir isso aqui. E eu estou bem livre aqui.
A Bíblia é honesta. E para pegarmos o melhor da Bíblia, a gente tem que ser honesto também. E eu não sei se você está disposto a fazer isso. Mas eu vou fazer. Então, veja, isso aqui é escancarado. Por quê? Não, pastor, mas veja, Mateus está só citando os nomes. Mateus foi escrito para quem? Para quem? Marcos é escrito para os romanos. João é escrito para os gregos, para os gentios. Lucas é escrito para Teófilo. E Marcos e Mateus para os judeus. Será que quem recebeu essa carta sabia o que sabia bem? Mateus é judeu, sim ou não? O que Mateus está fazendo? Mateus, Dario, está abrindo a carta com uma pena venenosa, jogando na cara daqueles judeus. E é um judeu que está escrevendo. E ele quase está dizendo assim: sabe o que eu estou falando isso aqui? Porque se vier um de fora e falar algo para nós, você não vai aceitar. E nós gaúchos entendemos muito bem disso. Dá para falar mal da gente, sim ou não? Dá, mas tem que ser gaúcho. É ou não é? Se é gaúcho, pode falar mal da gente. Entendeu? É ou não é? O judeu é esse cara, ele não aceita muito. Então ele abre falando de Tamar. Pô, então quem que nós temos na família de Jesus? Abraão pegou a empregada. Davi pegou a mulher, fez, enlouqueceu. José, que foi achincalhado. Tamar, que dormiu com o sogro. Tem como piorar essa família? Aí ele vai citar, em quinto, Raabe. Verso 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? O que Raabe foi, meus irmãos? Hoje como é que chama? Do quê? É do Job. É do Job. A gente está acostumado agora a não falar os nomes, né? Não é assassinar bebês, é aborto. Não é? Porque prostituta é muito ofensivo, né? Prostituta. Não, agora não. Agora é artista de OnlyFans. É isso, né? É isso? É ou não é isso? Só que o que ela é na Bíblia aqui? Ela é o que? Raabe é o quê? Ela é prostituta, rebelde, mentirosa. Só que ela se converte. E o que fica claro já de início para nós aqui? Tem lugar para prostitutas arrependidas na família de Jesus. Tem lugar para prostitutas arrependidas na família de Jesus. Tem lugar. Eu quero dizer para você que está aqui, ei, olha para mim aqui, ó. Já vai acabar isso aqui, você vai voltar para sua casa, para sua vida caótica, com a sua felicidadezinha medíocre e mentirosa de Instagram. Enquanto você está aqui, seja honesto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem lugar para você na família de Deus. Tem lugar para você. Torto do jeito que você é. Tem lugar. Aí, a sexta pessoa, que é mais uma mulher, o nome dela é qual? Ruth. Ruth é de qual povo? Moabe. Vamos mais além aqui. Olha o texto. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Olha para mim aqui. Ruth é o que então? Moabe veio da onde? De Ló. As duas filhas de Ló dormiram com Ló. E desse incesto veio Moabe. Ou seja, caos na terra. Cara, eu não sei se você não ama isso. Você ama isso? Você ama isso? Escuta aqui, Maria, olha o papai aqui, meu coração, ó, escuta. Família errada.
história errada, geografia errada, espiritualidade errada, até que você se encontra com Deus. E você passa agora a fazer parte da família de Deus. E Ruth está na genealogia do Salvador. E não como uma cidadã de segunda classe, mas ela é filha amada do Senhor. Ela é uma mulher magnífica, ela tem sua vida transformada. E aqui está a big idea, a grande ideia para você. Você pode vir de uma família terrível. Você pode vir de uma família de pais abusadores. Você pode vir de uma família que teve estupro, incesto. Você pode vir de uma família que teve uso de drogas. Você pode vir de uma família totalmente desestruturada. Uma família mergulhada na magia negra. Uma família mergulhada no ocultismo. Mas se você se encontrar com Jesus Cristo aqui essa noite, Ele muda o teu futuro. Ele muda a tua vida. Ele muda a tua sorte. Ele é Jesus. Ele faz toda a diferença. Se é para Ele, aplaude forte. Você pode se tornar aqui a primeira geração de um novo legado na sua família. De uma maneira que você pode colocar um fim de uma era terrível na sua família. Porque agora você obteve um novo pai. E isso faz toda a diferença. Deus é o mesmo daqueles que são filhos de cristãos, daqueles que são filhos de crentes e daqueles que recém se converteram. Continuando, vamos lá. Falta pouco para terminar. Em sétimo, já está aqui, vamos lá. Batseba. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. Olha o jeito, gente, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha o jeito que Mateus está escrevendo. Você está vendo? Você está vendo? Você nota isso? Sinceramente, só eu que noto isso aqui. Ele quer escancarar um negócio aqui, né? Casos de família, né? Regina Volpato. Loucura, né? Quem aqui lembra da Regina Volpato? Ninguém lembra? Casos de família. Quem lembra do Daniel cantando a Regina Volpato? Lembra ou não lembra, Dario? Os seus olhos são como duas estrelas. O cara... Se lembra daquilo? Aquilo é uma aula. E é o que nós estamos vendo aqui. Batseba. Veja. Cara, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Veneno, né? Podia falar mais, né? Mas não, ele quis escancarar desse jeito. A gente passa muito pano para muita coisa. A gente quer esconder os dias maus da nossa vida para parecer que nós somos todos limpinhos, bonitinhos. E você com essa sua carinha de anjo não me engana. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei a minha história. Eu sei que ela não é toda bonitinha. Então ela tem que ser aberta. Igreja é lugar de luz, não de treva. Batseba. Vida complicada ou não? Sim ou não? Complicada, né? Tomava banho pelada, bem louca. O rei olhou. Vou pegar para mim. Dorme com o rei. Engravida, marido na guerra, está viajando. Você já cometeu algum adultério? Você já traiu sua esposa? Você já traiu seu marido? Obviamente nós temos pessoas aqui que já cometeram adultério. Obviamente nós temos pessoas aqui que já traíram o seu cônjuge. Óbvio. Você já teve um filho fora do casamento? Você já dormiu com alguém que você não deveria ter dormido? Você já fez algo que você não deveria ter feito e é algo que não dá para desfazer?
Não dá. Não dá. Não tem volta. Pastor, eu faria de tudo para não ter dormido com aquela mulher. Pastor, eu faria de tudo para não ter traído meu marido. Pastor, eu faria de tudo, pastor. Eu faria de tudo. Só que agora não dá para desfazer. Tem esperança para você aqui essa noite. Tem esperança para você aqui essa noite. Tem graça para você aqui essa noite. Tem perdão para você aqui essa noite. Tem misericórdia, como disse Oséias, tem laços de amor aqui essa noite para você. Tem laços poderosos de amor. Tem um Deus amoroso que se importa com você aqui essa noite. Bendito seja o seu nome. Batseba é amada por Deus e ela é usada por Deus, mesmo com o seu grave e terrível pecado. A graça de Deus é maior do que o pecado dela, e eu quero que você veja isso. Em oitavo, última pessoa, Maria. Capítulo 1, verso 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E Maria, qual o problema de Maria, pastor? Qual é a fama dela? O que os fariseus disseram para Jesus? Nós sabemos quem é o nosso pai. Você não nota essas maldades ao ler a escritura? Você nota? É ou não é, Euribes? Você nota isso ou não nota? Mas nós sabemos quem é o nosso pai. Pesado, né? A reputação de Maria foi destruída. Ela não foi considerada uma mulher de Deus, só que uma mulher ímpia, não uma mulher santa, mas uma mulher diabólica, não uma mulher casta, mas uma mulher contaminada. Embora ela soubesse da sua identidade, ela sabia que Deus a amava. Ela sabia. E tinha escolhido ela para fazer algo muito importante e significativo. O quê? Ser mãe do Salvador. E alguns aqui já passaram por isso. Mentiram sobre você. Destruíram a tua história. Falaram coisas que você nunca fez. Pegaram um pedaço de uma história, casaram com outra e destruíram a tua vida. Ou tentaram destruir. E você teve por muito tempo que ficar correndo atrás dos cacos da sua história. Veja, um conselho para você: não acredite nos seus filhos quando eles disserem que eles vão dar a chupeta por uma boneca. É mentira. Ok? Crianças mentem. Criança fala a verdade. Você já teve uma reputação destruída através de mentiras, falsas acusações? Isso que faz parte da família de Jesus. Eu quero dizer para você que há espaço para você na família de Jesus. Vou repetir isso aqui, cara. Isso aqui é a notícia mais poderosa que você já ouviu em toda a sua vida. Há espaço para você na família de Jesus. Por que Mateus começa por aqui, cara? Cara, vamos ser sinceros. Por que começar o Novo Testamento com esse texto? Ele começa por aqui. Porque a Bíblia, em última análise, é sobre pessoas, é sobre gente. E nós não somos apenas indivíduos soltos, mas nós fazemos parte de uma família, de uma linhagem, de um legado, de uma história. E olha, o melhorzinho de nós aqui. Como assim? Como assim, pastor? Existe alguém melhor aqui? Existe. A gente só não sabe quem ele é. Existe.
O melhor de nós aqui precisa de um Salvador. O mais santinho, o mais cheirosinho, o mais bonitinho. E aqui está o ponto. Talvez você venha de uma família piedosa. Você vem de pessoas que buscavam ao Senhor. Você tem uma obrigação de levar esse legado adiante. Você tem uma obrigação de seguir Jesus e levar esse legado adiante, esse elo dessa piedade familiar. Agora, talvez não. Talvez o seu caso é que você vem de uma família totalmente desestruturada. Pais caóticos. Pais querendo viver como adolescente. Pior coisa que tem é um homem velho. Eu vou repetir isso aqui porque foi de propósito. Homem velho. ênfase no v, entendeu? Querendo viver como guri. E talvez seja esse seu caso. Está em você começar uma nova história e não repetir esses erros. Uma família santa pode vir através de você. Você não precisa ter vergonha da tua história. Sabe, você não precisa ficar... Eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. Não precisa disso. Não precisa disso. Quanta gente aqui que tem vergonha, que olha para os irmãos assim, eu não vou poder contar minha história. Sabe? Não. Aqui, ó. Eu sou esse filho dessa mãe, desse pai. A minha história é essa. Nós vivemos isso. Mas Jesus me encontrou e fez toda a diferença. Jesus transformou minha vida. Jesus me salvou. A minha vida não é perfeita. Quando eu era jovem eu não era perfeito. Caí, fiz coisas erradas, mas Jesus me levantou. Mas Jesus me salvou. Mas Jesus me sustentou. E você vai contar essa história. E você vai contar quem é você. Você precisa ser honesto, sem amargura, sem raiva do seu passado, sem atitudes mesquinhas, mas honesto. E quando você agir assim, Deus vai receber você na sua família, porque a família de Jesus está aqui na Bíblia de forma honesta. Olha para a família de Jesus. Olha para essa família aqui, cara. Olha para isso escancarado diante de nós. Tem incesto na tua família? Teve um tio sem vergonha que dormiu com alguém que não devia? Tem presidiário? Tem ex-presidiário? Tem assassino? Tem adúltero? Na família de Jesus tem tudo isso. É só você ler a Bíblia. Na família de Jesus está lotado de gente assim. Veja, e Ele não quer destruir você. A Bíblia é honesta e ela nos convida a sermos honestos. Você precisa olhar os pecados da sua família de forma honesta. De forma honesta. Você precisa entender, a Bíblia chama Jesus de nosso irmão mais velho. Hebreus diz, ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Nosso Deus é o nosso Pai. Alguns chamam a igreja de mãe. A linguagem bíblica é uma linguagem familiar. A Vintage é uma família e há lugar para você aqui no nosso meio. Há lugar para você aqui. Juntos nós podemos crescer. E veja, como uma família teremos problemas. Vamos em algum momento sim ofender ou machucar um ou outro, mas vai haver perdão, vai haver graça, vai haver misericórdia e vai haver cura para o povo de Deus junto com o povo de Deus. Vai ter. Jesus deixou bem claro da família da qual ele vinha. O Novo Testamento abre com essa família. Porém, alguns aqui talvez ouçam, e você talvez é igualzinho, igual aos destinatários originais, aos judeus. E você tem tudo direitinho, bonitinho. Quem aqui, vamos ser sinceros, da antiga, tá? Quem aqui gosta de Simpsons? Eu gosto.
E perdoem. Perdoem. Homer é meu herói. Cadê? Demais, né? Perguntaram para ele: Homer, por que você está bebendo cerveja e não bebe água? E ele disse: eu não bebo água, os peixes fazem sexo nela. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Tem uma outra que diz, o Homer ele diz assim: alienígenas, não me comam, eu tenho mulher e filhos, comam eles. Demais, né? Eu me lembro de algumas. Tem uma dele também que é: meu filho, se você quiser fazer algo de eficiente na vida, você vai ter que trabalhar duro para isso, se esforçar dia e noite. Agora calha a boca que eu quero ouvir os números da Loteria Federal. Demais. Veja, como que era a família Simpson quando ia no culto? Porque eles são, eu não sei se tu sabe disso, né? Eles são evangélicos, né? Você sabe disso, né? São. E são presbiterianos. Não quero dizer nada, né? Qual é o nome do reverendo? Reverendo Loverjoy. Como que é o cabelo do Bart, do Bartolomeu, quando vai para o culto? Como é que é? Repartidinho, bonitinho, de terninho, né? Nós somos assim. Nós somos assim. Nós queremos apresentar algo para Deus que nós não somos. Nós deveríamos ser honestos. E alguns aqui estão ouvindo essa pregação e você está ouvindo com espírito hipócrita. E você está ouvindo igualzinho os judeus. E você está pensando assim: eu estou tão feliz que na minha família não teve nada disso que o pastor falou. Estou tão feliz que ninguém na minha família fez nada disso que o pastor falou. Duas coisas eu quero dizer para você. Em primeiro lugar, muito provavelmente ocorreram coisas na sua família que você não ficou sabendo. Eles estão enganando você. Em segundo lugar, eu queria dizer para você que o orgulho é um pecado terrível, tão terrível como o incesto, tão terrível como o adultério, tão terrível como o assassinato. O orgulho é terrível porque o orgulho faz com que nós venhamos não querer depender da graça de Deus. Eu quero dizer uma coisa: para pessoas desgraçadas, somente a graça pode fazer a diferença. E sem Jesus todos somos desgraçados, desprovidos de graça. Nós precisamos da graça. A graça é um favor que a gente não merece. Deus pode salvar você. Jesus pode resgatar você. E tem lugar na família de Jesus para orgulhosos arrependidos também. Isso é bom. Tem lugar para ex-prostituta que se arrependeu e abandonou a prostituição? Tem. Tem lugar para quem abandonou o homossexualismo? Tem. Tem lugar para quem abandonou o orgulho hipócrita religioso? Tem. Jesus está de braços abertos aqui para todos nós esse Natal. Para todos nós esse Natal. Há espaço para você que é religioso, safado e mente e vive com uma carranca, uma cara e que esconde coisas terríveis. Jogue limpo aqui essa noite e Jesus vai salvar você. É isso que Mateus está dizendo. Quem é Mateus? Um cobrador de impostos. Ele escreve isso para um público religioso e ele está dizendo: eu venho de uma família podre, hipócrita. Eu venho da mesma história de vocês e eu sou tão culpado como vocês. Eu sou um vil pecador que arrancou o dinheiro de vocês nos impostos de vocês, dos seus filhos e dos netos. Só que agora eu tenho um novo pai, porque no final do dia, a história não é sobre o seu pai terreno, não é sobre quem foi o seu pai terreno,
é sobre o seu Pai Celestial. Não é sobre o seu nascimento. Devolve meu retorno aí. Não é sobre o seu nascimento. Não tira meu retorno. Não é sobre o seu nascimento. É sobre o seu novo nascimento. Não é apenas sobre sua família de origem, mas é a sua família final, que é a igreja de Jesus. Quero encerrar contando um caso para vocês extremamente impactante. Houve uma mulher nos Estados Unidos que escreveu um livro, Encontrando a Peça Perdida. Esse livro fez muito sucesso nos anos 90. É difícil de encontrar esse livro. Ela estava em uma localidade nos Estados Unidos e foi estuprada, violentada. E ela queria abortar aquela criança. Ela engravidou de um estupro. Caso raro, mas ocorre. E ela queria abortar e ninguém da igreja falou nada, porque ela não ia na igreja. Ela não era cristã. Só que uma voz começou a dizer no coração dela: não mate essa criança. Não mate essa criança. Não mate. Então ela disse para essa voz que dizia dentro do seu coração para ela não fazer isso, ela disse: eu não vou abortar, mas quando essa criança nascer, eu quero dar essa criança. Eu não quero olhar no rosto dessa criança. E nasceu uma menina. E ela não olhou nem no rosto da menina e doou a menina. Foi embora do hospital e entregou para adoção. Aquela menina foi para um abrigo e ela foi encontrada e adotada por pais cristãos que adotaram ela. E eles se mudaram para o outro lado dos Estados Unidos. E ela cresceu em um lar cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de Bíblia, cheio de Deus, cheio de vida. E passou-se 18 anos. E por uma jesuicidência, que são as coincidências mediadas pela divina providência, aquela mulher se encontrou com a sua mãe. E ela encontrou a sua mãe ali depois de 18 anos. E a sua mãe havia se convertido a Jesus. E havia pedido perdão pelos pensamentos que teve contra a sua filha. Elas se encontram, se reconciliam, se perdoam e passam a exercer um ministério da palavra juntas. E passaram a viajar por todos os Estados Unidos, testemunhando sobre a graça transformadora de Deus. E o que eu vou falar é escandaloso nos nossos dias, mas é uma frase do livro. A mulher disse: eu dou graças a Deus por aquele estupro, porque apesar daquilo ter sido uma coisa horrorosa, tenebrosa, horrível, através disso eu fui ter uma filha maravilhosa. E hoje elas pregam e evangelizam juntas. O que é sobre isso? É uma mensagem falando que está tudo bem o estupro? Óbvio que não. Isso é nojento. Deveria haver leis rígidas no nosso país. Só que o ponto é que Deus pode pegar qualquer dia escuro, tenebroso da sua história e transformar isso para o bem da tua vida. Ele pode redimir o teu passado. Ele pode redimir a tua vida. Talvez não é um estupro, talvez é algo que você nunca conversou com ninguém, nunca falou para ninguém. Eu quero dizer para você que está aqui, tem lugar na família de Deus para você. Eu quero dizer para você nesse Natal, hoje, dia 25 de dezembro de 2024, há lugar para você na família de Jesus. Há lugar para você na família de Jesus. Ele redime você, Ele perdoa você,
Ele ama você, Ele resgata você, Ele arranca você desse fundo do poço que você está vivendo. Algumas pessoas estão aqui afundadas na depressão. Hoje o Espírito Santo arranca você do fundo desse poço e Ele vai injetar alegria exultante dentro da tua alma. Você sairá daqui diferente, você sairá daqui cheio de Deus, você sairá daqui cheio do Espírito. Sabe por quê? Porque aquela criança que chorava de frio no colo de Maria fazia os demônios tremerem de medo. Porque aquela criança que chorava pedindo leite para sua mãe, ela tem água da vida para dar para mim e para você. Porque aquela criança que estava no seio da Virgem lá no início do século, e ela chorava para dormir como toda criança chora para dormir, e precisa que sua mãe a socorra, porque a criança não consegue por si só acalmar o próprio coração. Aquela criança, aquele bebê pode trazer calmaria para a tua mente turbulenta aqui essa noite. Aquela criança que era sustentada pelos braços de Maria, ela sustenta o universo pela palavra do seu poder. O nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. Bendito seja o seu nome. Há poder. Fique de pé aplaudindo, fique de pé exultando. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Aplauda, 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 aplauda. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Não pare, não pare. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, divino Salvador. Bendito é o teu nome. Aplauda, aplauda até aquecer a sua mão. Aplauda, fale em línguas. Glorifique.